Quando uma pessoa sofre uma agressão, ela pode pedir na justiça a reparação pelo dano, que pode ser material ou moral. Sobre o Instituto do Dano Moral, nós conversamos com o juiz de direito Geilton Costa, que falou, inclusive, sobre a sua aplicação em tempos de pandemia. O dano moral, ele está classificado como uma relação jurídica decorrente de um ato ilícito, previsto no artigo 927 do Código Civil Brasileiro, previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, o dano moral é o reconhecimento de que, diante da ocorrência de um ilícito, houve um abalo psicológico, um abalo psíquico, um vexame, uma humilhação, uma dor à pessoa física, à pessoa natural e, eventualmente, a uma pessoa jurídica, o que esse fato é caracterizado como dano moral. Há situações em que a parte demanda ao Poder Judiciário um pedido de responsabilização civil pleiteando o reconhecimento do dano moral. Ocorre que a doutrina, a jurisprudência brasileira tem reconhecido situações em que não há o dano moral, o que na verdade o que ocorre é uma aflição, um aborrecimento, um dissabor natural da vida de relações. Nós sabemos que a vida de relações naturalmente nos traz estresse da vida cotidiana, nos trazem problemas familiares, nos trazem problemas no trabalho, eventuais problemas nas vidas sociais, em que esse fato não deve ser reconhecido como dano moral, uma vez que traz apenas um dissabor, um aborrecimento, um desgaste, um estresse natural da vida de relações. O dano moral só pode ser reconhecido quando a vítima suporta uma dor, um vexame, uma humilhação, algo que lhe traga um abalo psicológico maior do que um mero dissabor natural da vida cotidiana. Então, se reconhece na atividade, na doutrina, na jurisprudência, muitos julgados, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que é o intérprete maior da legislação infraconstitucional, de que essas situações geram um mero dissabor, um mero aborrecimento, não ultrapassando aquele ponto em que podemos reconhecer para a espécie um dano moral. A legislação diretamente, o Código Civil Brasileiro, o Código de Defesa do Consumidor e a legislação aplicável ao sistema da responsabilidade civil, no qual se engloba a questão do dano moral, ela não prevê como se aplicar, como se dosar a reparação de danos morais sofridos em tempos de calamidade pública, em tempos de pandemia. O direito, como sabemos, não é apenas a legislação. As fontes do direito são a jurisprudência dos tribunais, os costumes, as normas internacionais, a lei e a doutrina. Diante disso, nós temos que o operador do direito, o intérprete da norma, em especial o juiz, deve buscar no sistema jurídico uma solução para dar a melhor justiça ao caso concreto. No caso de danos ilícitos ocorridos em períodos de calamidade pública, em períodos de pandemia como o que vivemos atualmente, o magistrado deve observar, trazendo por analogia a concepção de que o direito ele traz uma maior proteção às pessoas nesse período de calamidade pública. No Código Penal Brasileiro, no artigo 61, nós temos o que nós chamamos de agravante. Quando, numa situação crime, ocorre um crime em que ele é praticado contra uma vítima que esteja em estado especial de desgraça ou em períodos de calamidade pública, aquela pena, a sanção criminal, ela é agravada. Esse conceito, essa inteligência, essa teleologia dessa norma penal, ela pode perfeitamente, por analogia, ser aplicada nas reparações
por danos morais decorrentes de atos ilícitos praticados durante o período de pandemia. É uma forma de se trazer, autorizada pela Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, de se trazer uma analogia, de se trazer uma norma que é para outra aplicação, mas trazer para esse caso concreto, para se trazer, apresentar a melhor justiça à decisão. Então, o juiz vai sopesar o arbitramento do dano em relação à condição da vítima e também em relação à condição econômica do ofensor, uma vez que na segunda fase do método bifásico, as circunstâncias, dentre as circunstâncias que se avaliam, está a condição social da vítima, a condição de idade, aqueles aspectos relativos à vítima, mas também a condição do ofensor. A aplicação a majoração do dano geralmente ocorre para fins pedagógicos, considerando a condição do ofensor. No caso do ofensor, em períodos de pandemia, em períodos de dificuldades, o juiz vai avaliar essa empresa, esse ofensor, diante da realidade que ele está vivendo, diante da realidade econômica que ele está vivendo. Então, obviamente que o magistrado vai analisar o ofensor, levando em consideração, por exemplo, o tratamento que deve se dar a uma instituição financeira, uma empresa de grande porte ou uma empresa que esteja tendo ganhos financeiros em função até da própria pandemia, a avaliação será diferenciada. Diferente, por exemplo, de uma pequena empresa, de um pequeno restaurante, um mercadinho, um comércio local, que está tendo dificuldades até de sobrevivência, arriscando até entrar em processo de falência diante da crise econômica. Então, é realmente necessário, o juiz vai ponderar, utilizar a equidade, o senso de justiça, as máximas de experiência para poder realmente trazer uma dose adequada, uma medida adequada para trazer uma justa reparação dentro do sistema de justiça e do objetivo de se buscar a paz. A Ouvidoria Geral da Justiça é um canal de comunicação com a sociedade. Dúvidas, reclamações e sugestões sobre o funcionamento do judiciário e o andamento dos processos podem ser feitos através da ouvidoria. E nesses dias de pandemia, esse canal tem atuado de forma efetiva. A Ouvidoria Geral de Justiça é um canal de comunicação entre a população, o cidadão e o Poder Judiciário. É na ouvidoria onde são recebidas reclamações, sugestões, críticas, elogios e denúncias. Durante esse momento de isolamento social, a ouvidoria manteve o seu fluxo de trabalho. Continuamos a receber a demanda da população e a oferecer uma resposta. O tempo de atendimento das demandas não sofreu alteração neste período. As maiores demandas da ouvidoria são que os processos estão parados, que eles estão sem movimentação. Quando uma demanda chega até a ouvidoria, nós analisamos aquela demanda. Se a ouvidoria tiver a resposta, ela mesma dará a resposta. Caso a ouvidoria não tenha, nós encaminhamos ela para o setor competente. Com a resposta desse setor, nós a repassamos para o manifestante. O âmbito de atuação da ouvidoria está restrito ao Tribunal de Justiça e os seus servidores. Não cabe à ouvidoria entrar no mérito de decisões judiciais, nem tampouco se presta a ser instância revisora de atos puramente processuais. Todas as demandas que chegam à ouvidoria, elas precisam ser identificadas. Isso não quer dizer que os dados daquela pessoa serão repassados. E esses dados ficam normalmente apenas no âmbito da ouvidoria. A ouvidoria possui diversos canais de acesso, desde o nosso portal, que fica no site do Tribunal de Justiça, www.tjse.jus.br. Lá vai ter o íconezinho da ouvidoria, é só clicar que será redirecionado para o portal da ouvidoria. Tem o nosso e-mail, ouvidoria@tjse.jus.br. E nesse período excepcional de pandemia, nós estamos atendendo pelo telefone 3226-3100 e 3226-3500. Lá, essas ligações serão redirecionadas para um dos nossos servidores. Eu destaco aqui os nossos canais eletrônicos, seja o portal através do site, seja o e-mail. Estes funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana.
A seguir, o quadro Tem Sido Assim traz as experiências vivenciadas por magistrados e servidores durante esse período de isolamento social. Não saia daí, a gente volta já.